Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Essa semana quero compartilhar com vocês uma reflexão que li no site persecution.org. Falamos muito sobre perseguição aos cristãos pelo mundo, mas afinal, poderiam perguntar alguns, isto é bom ou ruim para o crescimento do cristianismo? Já outros poderiam perguntar por que Deus permite que isto aconteça? As perguntas são cabíveis, mas nem sempre as respostas são adequadas, e talvez nunca serão, pois não conseguimos penetrar os desígnios de Deus, mas a própria Bíblia nos ajuda nessas respostas. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. O artigo que eu me referi é do site persecution.org e o título dele é Fé sob Fogo. A perseguição é necessária para o crescimento do cristianismo? É a pergunta que o articulista faz. Tem uma foto de uma igreja destruída, ao que tudo indica ela foi queimada, né? E foi escrito por Lisa Navarrete, que é uma bolsista do ICC. E ela diz: ao longo da história cristã, a perseguição tem sido um fio doloroso, mas persistente, entrelaçado na história global da fé. Desde o martírio dos primeiros apóstolos até as igrejas clandestinas da China e do Irã modernos, os seguidores de Cristo muitas vezes sofreram por sua fidelidade ao Evangelho. Em alguns desses casos, o cristianismo não apenas sobreviveu, ele cresceu. Esse paradoxo levou a uma questão teológica e histórica convincente. A perseguição é necessária para o crescimento do cristianismo? A resposta curta é não. A perseguição não é necessária para que o cristianismo floresça. No entanto, a resposta mais longa e significativa é que Deus, frequentemente, usa a perseguição como meio de refinar a igreja, promover o evangelho e atrair as pessoas para uma fé mais profunda. Essa verdade ecoa as palavras de José em Gênesis 50:20, onde ele diz a seus irmãos: intentastes o mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem, para que muitas pessoas fossem mantidas em vida. Esse trecho é no momento em que os irmãos reconhecem José, quando eles vão para o Egito e reconhecem que aquele governador do Egito que estava falando com eles, na realidade era o José que eles tinham vendido como escravo. Então o José fala para eles essa frase que nós acabamos de ler. O mesmo princípio se aplica à perseguição cristã. O que Satanás ou sistemas perversos pretendem para o mal, Deus pode, e muitas vezes o faz, redimir para os seus propósitos. A igreja primitiva fornece talvez o exemplo mais claro de crescimento em meio à perseguição. Começando com o apedrejamento de Estevão em Atos 7 e o ataque sistemático aos cristãos por imperadores romanos como Nero e Diocleciano, os seguidores de Jesus sofreram exclusão social, prisão, tortura e execução. No entanto, este também foi um período de crescimento exponencial. No início do século IV, o cristianismo se espalhou pelo Império Romano, mesmo sem poder político ou reconhecimento legal. Como o teólogo cristão primitivo Tertuliano escreveu, aspas para o Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Daí tem um número 1 entre parênteses, é a referência da onde o articulista retirou essa frase e eu vou mostrar para vocês na tela. Em sua opinião, o martírio não extinguiu a igreja, alimentou-a. A coragem e a fé
dos cristãos perseguidos serviram como um testemunho vivo que atraiu novos crentes e solidificou a determinação dos existentes. Padrões semelhantes podem ser observados na história mais recente. Na China, a Revolução Comunista de 1949 resultou na expulsão de missionários e no fechamento de igrejas. Durante décadas, o cristianismo foi levado à clandestinidade. No entanto, apesar da dura repressão, ou talvez por causa dela, o número de cristãos na China cresceu de menos de 1 milhão na década de 1950, para mais de 247 milhões hoje. Daí o número 2 é uma outra referência, vai aparecer para vocês. O evangelho se espalhou, não por meio de reuniões públicas de reavivamento, mas por meio de orações sussurradas, igrejas domésticas e atos de fé silenciosa e desafiadora. Ao contrário das narrativas comuns na mídia ocidental que associam o cristianismo ao declínio, particularmente na Europa e na América do Norte, o cristianismo global está crescendo. A partir de 2023, o cristianismo continua sendo a maior religião do mundo, com cerca de 2,6 bilhões de adeptos. O crescimento é robusto em regiões como a África subsaariana, América Latina e partes da Ásia. Mais uma referência, número 3 entre parênteses. Na África, por exemplo, o número de cristãos aumentou de 9 milhões em 1900 para mais de 685 milhões em 2023. Da mesma forma, a América Latina, antes predominantemente católica, está testemunhando um boom de movimentos evangélicos e pentecostais. Mesmo em países onde a perseguição é desenfreada, como o Irã, as igrejas clandestinas estão experimentando uma expansão significativa, com relatórios estimando centenas de milhares de convertidos nos últimos anos. Mais uma referência, número 4 aí entre parênteses. Esse crescimento global demonstra que a perseguição pode acompanhar o avivamento, mas o avivamento também ocorre em contextos de relativa liberdade. O fator essencial não é o sofrimento, mas a fidelidade guiada pelo Espírito. A Bíblia não retrata o sofrimento como inerentemente bom, mas descreve como Deus usa o sofrimento para trazer maturidade espiritual e o bem maior. Romanos 8, 28 assegura aos crentes que, aspas, Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Fecha aspas. Isso não significa que o sofrimento seja prazeroso ou desejado, mas que não é desperdiçado nas mãos de Deus. O princípio de Gênesis 50, 20, que é aquele que nós lemos lá no início de José, é profundamente relevante aqui. José sofreu traição, escravidão e prisão falsa, circunstâncias orquestradas por más intenções. No entanto, Deus usou essas experiências para posicioná-lo para salvar muitas vidas. Da mesma forma, a perseguição cristã é muitas vezes resultado de forças malévolas, políticas, espirituais ou culturais. Mas Deus pode usar essas mesmas provações para espalhar o Evangelho, aprofundar o discipulado e revelar sua glória. O próprio Jesus predisse que a perseguição acompanharia o verdadeiro discipulado. Em João 15:20, ele diz aos seus seguidores, aspas, se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós, fecha aspas. Da mesma forma, Paulo descreve, aspas, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, fecha aspas, isto é 2 Timóteo 3:12. No entanto, o Novo Testamento também enfatiza que a perseguição não é um requisito para um ministério eficaz. É um possível custo de vida fiel.
Embora a história mostre que a perseguição pode levar ao crescimento, seria enganoso sugerir que o sofrimento é o único ou o melhor ambiente para o cristianismo prosperar. A igreja primitiva também cresceu em lugares de relativa paz, como Antioquia, onde os crentes receberam seu nome pela primeira vez. Isso está lá em Atos 11, 26. A reforma protestante se espalhou rapidamente em algumas áreas da Europa com o apoio de governantes locais. No século XIX e XX, os movimentos missionários floresceram em sociedades abertas e fechadas. Em contextos democráticos, com liberdade religiosa, a igreja tem acesso a ferramentas como educação, mídia e diálogo aberto. Estes podem ser tão eficazes, se não mais, para espalhar o evangelho. O crescimento em tais contextos não depende da perseguição, mas da vitalidade espiritual da igreja e de sua fidelidade à missão de Cristo. O perigo de idealizar a perseguição é que ela pode promover um complexo de mártir doentio ou encorajar os crentes a buscar conflitos em vez de se envolver sabiamente com a cultura ao seu redor. Jesus não buscou perseguição, mas permaneceu fiel quando ela veio. Da mesma forma, a igreja não é chamada a perseguir o sofrimento, mas a permanecer fiel diante dele. A perseguição é real, dolorosa e injusta. No entanto, para os cristãos é também um momento em que a fé é testada e refinada. 1 Pedro 4, 12 e 13 exorta os crentes a não se surpreenderem com a prova de fogo, entre aspas, mas a se alegrarem em compartilhar os sofrimentos de Cristo. Esses momentos de dificuldade podem servir para purificar os motivos, unificar os crentes e revelar o poder de Deus na fraqueza. Mais importante, a perseguição muitas vezes força a igreja a confiar no Espírito Santo em vez do poder mundano. Quando despojados de privilégios institucionais ou aceitação social, os cristãos são tipicamente levados de volta à oração, às Escrituras e à comunidade autêntica. Nesse sentido, a perseguição pode ser uma misericórdia severa, uma circunstância indesejada e dolorosa que Deus usa para aguçar a missão e aprofundar o testemunho do seu povo. A perseguição não é necessária para o crescimento do cristianismo, mas Deus frequentemente a usa para promover o seu reino. Como José no Egito, os primeiros apóstolos em Jerusalém e inúmeros crentes anônimos ao longo da história, os cristãos descobriram que o inimigo significa para o mal, Deus pode usar para o bem. Mais uma vez, referência a Gênesis 50, 20. Essa verdade não glorifica o sofrimento, mas afirma que o sofrimento não tem a palavra final. O verdadeiro catalisador para o crescimento da igreja não é a perseguição, mas sim o poder do Espírito Santo, o testemunho de crentes fiéis e a soberania de Deus. Seja em liberdade ou em cadeias, o evangelho nunca é amarrado. Isto está em 2 Timóteo 2, 9. O desafio para os cristãos hoje não é buscar perseguição, mas permanecer fiel e ousado onde quer que sejam plantados, confiando que, mesmo nas dificuldades, Deus está trabalhando. Achei importante compartilhar este artigo com vocês, pois podemos ter a falsa interpretação de que a perseguição seja algo desejável
para que um avivamento ocorra em nossas igrejas e no mundo? Acho que uma frase elaborada pela articulista no final do seu texto dá a medida exata do que é realmente importante, de que o verdadeiro catalisador para o crescimento da igreja não é a perseguição, mas sim o poder do Espírito Santo. Afinal, é ele que nos dá a força e a coragem para enfrentarmos as dificuldades, sejam elas quais forem. Esse texto também é importante, pois quando vemos tantas notícias sobre perseguições e fechamento de igrejas pelo mundo afora, podemos chegar à falsa conclusão de que a fé cristã está perdendo a batalha contra nosso inimigo, o mal, personificado por Satanás, quando na realidade o Evangelho está se espalhando por sociedades que antes não o conhecia. E isto é obra do Espírito Santo e não de homens. Assim, Deus continua usando mesmo as coisas ruins que acontecem neste mundo como instrumento para a disseminação da sua palavra, como fez tantas vezes no Antigo Testamento. Que a nossa fé esteja firme para, se passarmos por perseguição, nos mantermos fiéis a Ele. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.